bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma segunda-feira e bem-vindos a mais um show aqui no canal do Imigrante. Eu sou a doutora Larissa Salvador, advogada licenciada no estado da Flórida e atuando na área de imigração e acidentes de carro. E, como vocês sabem, ou se você ainda não sabe, esse nosso canal aqui na RC Brasil, na Rádio da Comunidade Brasileira, nós falamos muito sobre assuntos imigratórios, sobre coisas que afetam a vida imigrante, não somente aqui nos Estados Unidos, mas coisas que também podem afetar o seu planejamento na sua vinda para os Estados Unidos, né? Que se você tem prestado atenção nas notícias, nós sabemos que as coisas não são como 20 anos atrás, e de uma forma até mesmo melhor e pior, né? Do lado melhor, a gente tem muito acesso à informação, então você não precisa vir às cegas para os Estados Unidos, você não precisa ficar esperando colocar o seu pé aqui para ter a informação necessária para você poder traçar a sua vinda para os Estados Unidos, mas ao mesmo tempo nós temos acesso a muitas informações e nem todas essas informações são coerentes. Nem todas essas informações têm fundamento real na lei americana. Então, por isso que a gente tem esse horáriozinho aqui toda segunda-feira para poder conversar, para poder bater papo, para poder ter convidados, para a gente poder falar sobre situações reais, situações da imigração de verdade e também falar com vocês sobre a lei, né? Nos nossos últimos episódios a gente tem conversado bastante sobre realmente uma pegada didática sobre imigração. Muitas pessoas não sabem, mas eu fui professora de primeira e segunda série. Tá? Eu amo ensinar crianças, então eu tenho esse passado na área de educação e eu realmente acredito que para você poder tomar uma decisão sobre a sua vida, sobre o seu rumo que você vai tomar na sua vida imigratória, há uma necessidade de entender as suas opções. E como eu sou advogada de imigração, a gente tem bastante consulta com pessoas que estão pensando em vir para os Estados Unidos, estão nos Estados Unidos. A gente percebe que há uma falta de realmente um entendimento sobre, ok, o que eu faço e como que essas decisões vão me impactar lá na frente. E às vezes a gente tem muitos canais na internet, canais do YouTube, no Insta, no Face, no TikTok, que falam sobre situações, mas não tocam no fundamento do porquê aquilo aconteceu com aquela pessoa. Porque uma coisa que eu sempre falo, gente, muitas pessoas podem cair na mesma categoria, mas o caso não é a mesma coisa. Tá? Muitas pessoas se casam e têm direito ao benefício do Green Card, mas os casos dessas pessoas são totalmente diferentes. São circunstâncias diferentes, situações diferentes, pessoas, vidas diferentes. E muitas vezes, o que a gente tem visto muito hoje no mercado imigratório são pessoas tentando pegar uma forminha e colocar todo mundo nessa forminha. Todo mundo tem que ser desse jeito. Por quê? Se essa pessoa não for um profissional, se a pessoa não entender da lei, ela somente um dia fez um caso e hoje ela tenta reproduzir aquele caso com todas as vidas que passam por ela. E uma coisa que você vê muito, que quanto mais você trabalha com a imigração, você percebe, é que, mais uma vez, são casos diferentes, mesmo que a categoria seja a mesma, tá? Então, hoje a gente vai estar falando sobre uma das categorias mais populares, né, de uma forma geral, que é quando você recebe a sua permanência nos Estados Unidos com base em petições familiares, tá? Tá, doutora, mas o que é um Green Card baseado em uma petição familiar? Gente, nos Estados Unidos,
não é como cidadania italiana ou portuguesa, que você pode literalmente traçar, né, a sua linhagem para os seus avós, bisavós, tataravós e conseguir a cidadania. Nos Estados Unidos não funciona assim. Então, geralmente, quando a gente está falando sobre petições familiares, são pouquíssimas pessoas que se enquadram nessa categoria de família. Então, geralmente, a gente está falando sobre cônjuge, a gente está falando sobre filhos, nós estamos falando sobre pais e sobre irmãos, tá? Esses 4, geralmente, são aquela sua base familiar. A gente começa por aí. Então, avós não são inclusos. Tios também não são inclusos. Primos de primeiro grau também não são inclusos. Então, a gente está falando sobre a família base mesmo. Básica do básico do básico. E aí, o que acontece? Quando a gente fala sobre green cards, permanência, né, aqui nos Estados Unidos, baseado em família, muitas pessoas acham que simplesmente sendo ou estando em uma dessas 4 categorias de família, que o green card é mais fácil, que é mais acessível, e nem sempre é assim, tá? Sim, geralmente, na maior parte das situações, você já tá meio caminho andado, se você tiver um cônjuge, um filho, um pai, né, uma mãe, um irmão que seja cidadão americano, mas isso não te dá um passe direto para você ter o green card, tá? Então, às vezes eu falo para as pessoas, gente, antes de você passar gol no Monopoly, você coletar os 200 e continuar na sua caminhada, converse com um profissional. Por quê? Cada situação é uma situação diferente. Então, é necessário você entender como funciona, tá? Até mesmo para que você possa gerenciar a sua expectativa do processo. E eu sempre falo, sempre falo, gente, muitas pessoas, elas meio que explicam sobre a imigração, mas somente falam assim, nós temos que fazer tal processo. Mas ela não tá te falando o porquê. E eu entendo que às vezes você não tá nem aí porquê, você não quer saber a razão, só quer chegar até os finalmente, mas tem situações que é necessário você entender o que está acontecendo, como que vai acontecer, porque, mais uma vez, quando você contrata um profissional, você não está contratando aquele profissional somente para fazer um caso. Eu digo que na área imigratória, você está contratando aquele profissional para você conseguir dormir à noite, tá? O sono da noite para um imigrante é de extrema importância, tá? Então, é necessário você ter esse entendimento. Então, hoje, a gente vai começar, tá, com o caso que é mais popular, que a gente mais ouve falar, que acontece todos os dias, que é o caso baseado no cônjuge, tá? Que é quando você casa e pelo casamento você tem um benefício imigratório. O que acontece? Muitas pessoas têm dúvidas sobre, doutora, se o meu esposo só tiver o green card, né? Ou se meu esposo fosse cidadão americano, como é que funciona o processo? E nessas 2 categorias, existe sim uma grande diferença, tá? Quando você tem um cônjuge que é cidadão americano, a sua categoria, tá, de petição para green card, ela meio que sempre está disponível, tá? Ela sempre está disponível para que você possa fazer a aplicação. Por quê? Cidadãos americanos têm essa prioridade, né? Então, quando você se casa com um cidadão americano, o seu processo geralmente é mais rápido. E quando a gente fala que a sua categoria está disponibilizada, é que muitas pessoas não sabem que todo ano a imigração, tá, libera um certo número de green cards para cada categoria que tem de visto. Tá? E aí a gente poderia também entrar sobre o Visa Bulletin, que é onde você vê, aonde que as pessoas estão na fila para o green card. Mas enfim, quando você chega a essa lista, para cônjuges de cidadãos americanos,
Nem existe uma fila. Porque se você está dentro dos Estados Unidos e você teve uma entrada legal no país, tá? E vamos aqui definir o que é uma entrada legal. Você entrou com um visto de turista, tá? Você entrou com um visto de estudante. Você foi inspecionado na sua entrada. Você recebeu em 94, você foi carimbado. Não é o que é chamado de parole. Porque tem muitas pessoas que entram pela fronteira, que recebem o que é chamado de parole, que é praticamente uma liberdade condicional no país, e que as pessoas às vezes acham que isso é uma entrada legal. Então eles falam, não, mas os Estados Unidos deixou eu entrar. Sim, uma liberdade condicional, para que você possa responder a um processo imigratório contra um crime federal que você cometeu na sua entrada pela fronteira. Então, quando a gente fala sobre entrada legal, a gente está falando entrada com visto, tá? Você sendo inspecionado na sua entrada dentro do país. Agora, quando você tem esse tipo de entrada e você conhece o amor da sua vida, você se casa nos Estados Unidos, você pode, ao mesmo tempo, dar entrada no seu green card. Ah, doutora, mas todo o processo não é um processo de dar entrada no green card? Não e sim. Tá? Então, mais uma vez, a doutora advogada, que também é professora, e eu gosto de explicar esses detalhes, porque isso esclarece várias coisas sobre essas petições que existem na imigração. Quando a gente lida com petições para green card, você precisa ter uma petição base, tá? Às vezes as pessoas perguntam assim, ah, doutora, eu quero dar entrada na minha permissão de trabalho, o que eu faço? Você precisa ter um caso base que te dê direito a dar entrada a uma permissão de trabalho. Não é simplesmente eu quero, eu desejo, eu vou ter agora. Não funciona assim. Então, quando a gente fala sobre casos familiares, tá? Na sua grande maioria, nós estamos falando sobre casos que primeiro você vai ter que fazer um I-130, que é a petição que literalmente estabelece o seu relacionamento familiar com aquela categoria. E dependendo de qual categoria de família que você é, a gente está falando agora sobre casamentos, você vai poder dar entrada ao seu green card ao mesmo tempo que essa petição para comprovar esse laço familiar é dada entrada. Ah, doutora, mas para mim quem dava entrada no meu green card era o meu cônjuge americano. Não. Sempre quem dá entrada no green card em si é o beneficiário, tá? Então, se você está aplicando para o green card, a sua base é o seu relacionamento com o seu cônjuge. E essa petição base, quem dá entrada, é o seu cônjuge. Por quê? Aí que a imigração quer saber se você realmente é casado, né, se vocês têm documentações que provem os laços desse relacionamento. Então, são duas coisas diferentes. O cônjuge está aplicando para comprovar o relacionamento e você está aplicando para ter o green card, tá? E aí, uma das coisas que as pessoas perguntam muito, né, sobre essa aplicação que você está comprovando a veracidade do seu casamento. Quais são as documentações, os documentos necessários para comprovar isso? Por quê? Foi até engraçado que nesse sábado a gente teve um mutirão de consultas gratuitas no escritório, que a gente faz uma vez por mês. E uma das perguntas que eu recebi foi, doutora, número 1, muitas pessoas falaram que quando eu casar, eu preciso esperar 3 meses para dar entrada na minha documentação. Gente, você não precisa esperar 3 meses para dar entrada na sua documentação, tá? Se você casou hoje, você pode, se você já tiver, obviamente, assistindo o seu casamento, dar entrada no seu processo hoje, tá? Não existe uma lei que fala, você precisa esperar 3 meses para dar entrada no seu processo imigratório. Não existe. Mas, óbvio, tá? Como tantas outras coisas, uma pessoa fez alguma coisa que não deu certo, e aí ela colocou na cabeça que se ela tivesse esperado 3 meses seria diferente. E aí, em vez de checar sobre essa informação com o profissional, ela vai lá e passa essa informação para frente
E daqui a pouco você tem um grupo de pessoas falando a mesma coisa, ao nível de você achar que aquilo é verdade. Então, mais uma vez, não existe uma lei, tá, que esteja falando, você precisa esperar 3 meses depois de casado para dar entrada ao seu documento. Não existe. Segunda coisa, a pessoa vira e fala, tá, doutora, mas se eu casei agora e já der entrada, quais são os documentos que eu vou poder usar para comprovar que eu realmente estou casado? Gente, sobre documentos, às vezes as pessoas não pensam sobre as coisas mais simples, tá? A imigração, ela quer ver documentações que fazem parte, tá, do dia a dia de um casal normal. Então, você precisa pensar, ok, se eu me casar, tá, e eu não tivesse um processo de imigração, quais seriam as coisas normais que estariam no meu dia a dia que eu faria, que hoje, estando num processo de imigração, eu posso usar para comprovar meu casamento? Então, vamos lá. Primeira coisa, tá? Extratos bancários de conta conjunta. Ah, doutora, mas eu acabei de abrir porque a gente acabou de casar. Não tem problema. Você pode incluir o documento do banco mostrando a data que vocês, né, iniciaram a conta conjunta, porque vai bater que isso acabou de acontecer porque a gente acabou de casar, tá? Não tem problema. Agora, para as pessoas que já tinham uma conta conjunta há tempo e acabaram de casar, gente, nunca mande somente os últimos 3 meses. Por quê? Tem muita gente que já fez extensão de visto ou troca de status para estudante. E a pessoa vai lá e isso acontece assim, com muita frequência. É até cansativo falar sobre. Mas você vai lá e você manda a lista de documento para o cliente. E você fala, olha, eu preciso de todos os seus extratos bancários desde que você abriu a sua conta. Aí a pessoa vai lá e me manda os últimos 3 meses de extrato bancário. Mas a pessoa falou que já tem a conta há 1 ano. Gente, a razão que a gente pede para você, desde que você abriu a conta, é porque isso mostra o tempo que vocês já têm de compromisso financeiro e obrigação financeira um com o outro. Então, não é sobre os 3 últimos meses. É o quanto mais a gente puder mostrar para a imigração, melhor para o seu caso. Tá? Porque, mais uma vez, no I-130, o nosso foco é comprovar o seu laço familiar. É mostrar que vocês têm laços um com o outro. É mostrar que vocês têm obrigação financeira um com o outro. Tá? Isso aí, sempre, sempre, sempre. Só que aí nós temos aquela situação de que, doutora, só que eu já fui casado antes. E na minha situação, na minha experiência, eu não quero ter uma conta conjunta com a minha esposa. Às vezes, por conta de receio mesmo, que você está trabalhando na terapia para, né, superar esse trauma, porque o seu cônjuge, ou, esposa, marido, limpou a sua conta antes de fugir da sua vida, tá? Então você não quer. Ou então você tem um filho de um casamento anterior que a sua pensão entra para aquela conta, então você não gostaria de misturar as coisas. E isso tudo é entendível, tá? Tá tudo jóia, não tem problema. Agora, uma coisa que eu sempre falo para os clientes também sobre isso é: se vocês têm contas separadas, não tem problema. Mas o diabo está no detalhe. Agora, a gente está tão acostumado com tudo ser digital, tudo ser eletrônico, que às vezes a gente não faz a atualização nos endereços nesses extratos. Por quê? A gente não recebe o extrato pelo correio, só recebe online mesmo, então a gente nem pensa em trocar. Só que, muitas vezes, a imigração, ela quer ver, ok, vocês têm contas diferentes, não tem problema. Eu quero, então, os extratos das suas contas diferentes, porque eles também estão querendo ver se as coisas estão batendo. E uma das coisas que às vezes não bate é justamente o endereço no extrato bancário. E vocês, às vezes, estão juntos já há muito tempo, vocês têm o mesmo...
mas ninguém trocou o endereço. Então, isso é uma coisa assim pequena, mas que pode virar gigante, simplesmente por falta de atenção a esse detalhe. Então, uma das coisas também importantíssimas é, quando você tem essas contas eletrônicas, vocês estão morando no mesmo lugar, mesmo que elas não sejam conjuntas, tá? Que todos os endereços estejam batendo no mesmo lugar. E, mais uma vez, eu posso falar sobre experiência própria minha, né? Meu esposo e eu hoje, eu acho que foi no sábado. A gente já tá no nosso endereço já faz 3 meses que a gente se mudou. E ele veio justamente falar comigo, nossa, aonde aqui no site do banco que eu faço a atualização do nosso endereço? Por quê? Daqui a 1 ano, a gente vai ter que fazer o processo de retirar as condições do green card dele temporário, e a gente vai precisar mostrar todas essas evidências para, mais uma vez, comprovar que o nosso casamento, desde o princípio, foi e é um casamento de boa fé. Então, é importante esses detalhes, sim, e eu vivo esses detalhes no meu dia a dia, até mesmo na minha vida, no meu casamento. Então, são coisas que a gente sempre tá se lembrando. Outra coisa, pra galera que mora aqui, conhece o Costco, tá? E se você tem o membership, se você tem o cartãozinho do Costco, é importante e é uma boa ideia que você tenha um cartão familiar, tá? Por quê? Isso também é uma evidência. Isso também é uma prova. Outra coisa também, que parece pouca coisa, mas quando você para pra pensar, realmente faz diferença. Gente, quando você recebe sua documentação, tá? Que você pode tirar sua carteira de motorista, que muitas vezes com os seus recibos você já consegue fazer isso, tenha certeza que o seu cônjuge também já trocou o endereço. Por quê? Às vezes a gente tá na correria e todo mundo, pelo menos aqui na Flórida, sabe que depois do Covid é literalmente uma dor de cabeça para ir no DMV, para fazer atualização de carteira, para tirar a carteira, para resolver qualquer coisa no DMV, tá? O DMV é o equivalente do Detran no Brasil e às vezes dá o mesmo nível de dor de cabeça, né? Então, é necessário, sim, que quando vocês se mudem para o mesmo endereço, tanto você quanto seu cônjuge atualizem o endereço. Ah, doutora, mas todo mundo sabe que é lei. Você tem 30 dias para trocar o seu endereço na sua drive quando você se muda. Não, gente, todo mundo não sabe disso. E muitas vezes, no corre-corre de tudo, isso acaba sendo a última coisa que a pessoa pensa sobre fazer, tá? Então, mais uma vez, é importante você atualizar o seu endereço na sua drive, porque mesmo você não podendo enviar com o seu processo inicial, lá na frente, se eles pedirem mais evidências, ou até se você tiver uma entrevista, eles vão pedir para você os seus documentos. Vão pedir passaporte, ou então a sua carteira de motorista. E se os endereços não estiverem batendo, vai ser mais um problema que você vai ter desnecessariamente, tá? Então, atualizem o seu endereço bonitinho na sua carteira de motorista, tá? Outra coisa que muitas pessoas não pensam sobre isso, mas pra mim, porque eu já vivi muito com esse negócio de imigração, tipo, gente, claro que você teria isso se você casa. Número 1, quando você for fazer sua carteira, eles perguntam pra você quem é o seu contato de emergência. E é normal o seu cônjuge ser o seu contato de emergência, tá? Outra coisa também, quando você vai ao médico. Se você vai ao médico e você preenche toda aquela papelada, vai ter uma parte que vai pedir para você também um contato, tá? Emergencial. É normal o seu cônjuge ser o seu contato emergencial. Então, isso são mais documentos que você pode ter para adicionar ao seu processo. Outra coisa também, seguro de carro, tá? Ter vocês dois em um seguro só. Tá? Às vezes a pessoa fala assim, eu não posso adicionar
o meu cônjuge na minha policy, porque como essa pessoa já teve acidente de carro, se eu adicionar, o meu seguro vai subir. Ok, compreendo. Então, tenha certeza, tá, que os endereços estão batendo no mesmo lugar. Cheque isso, porque, gente, faz diferença. Mais uma vez, faz muita diferença. Outra coisa também, se vocês têm cartões de crédito que o seu cônjuge também é usuário da mesma conta. Você ter, né, os extratos desse cartão de crédito para apresentar também como base do relacionamento de vocês. Então, assim, tem várias coisinhas, vários exemplos que podem ajudar a fortalecer o seu caso perante a imigração na hora de você fazer o seu caso de casamento. Outra pergunta que a gente recebe bastante, e é sempre a coisa que as pessoas pensam mais rápido. Ah, doutora, eu tenho muitas fotos. Gente, geralmente foto é o que tem menos peso. Por quê? A realidade sobre foto é que qualquer pessoa tira. Qualquer pessoa pode separar um dia para tirar foto, entendeu? Então, foto em si, ela não tem tanto peso quanto documentos oficiais que possam mostrar o seu compromisso, né, sua responsabilidade financeira matrimonial uma com a outra, tá? Deixa eu ver. Eu tô pensando aqui, tem uma coisa que eu sei que eu esqueci, procurando na minha mente. Ah, conta de telefone, tá? Muitas vezes, você estar num plano conjunto é mais barato que você estar num plano sozinho. Então, isso também ajuda na hora do processo. Você ter esses extratos que mostram o número de telefone de vocês dois na mesma conta. Ah, doutora, mas a gente não quer estar na mesma conta porque eu já tô no meu plano há muito tempo e ela tá no dela há muito tempo, então a gente não quer mexer nisso. Show de bola. Mais uma vez, a gente volta para a mesma coisa que então se certifique que os endereços estão batendo, que tá tudo no mesmo endereço bonitinho, tá tudo organizado, porque isso faz diferença. Cartas de testemunhos, tá? Se você não tem muita coisa ainda, cartas sim têm peso, mas mais uma vez, tem o mesmo peso de fotos. Por quê? Qualquer pessoa pode escrever qualquer coisa sobre qualquer um, tá? Então, às vezes, as pessoas ficam assim, nossa, mas a doutora Larissa nem me pediu por cartas de ninguém falando nada. Sim, porque você já tem várias documentações que já comprovam o seu casamento e que fazem ter uma carta de alguém falando sobre isso ou aquilo que foram com vocês na fé. Não vai fazer diferença porque você já tem evidência o suficiente para comprovar que vocês estão no relacionamento de verdade, que vocês têm um casamento que é de boa fé, né? Good faith marriage. Outra coisa também, e eu sempre debato isso muito com pessoas, por quê? Na nossa comunidade, tem muitas pessoas que preparam o imposto de renda, tá? E eu já vou falar, não sou contadora, não lido com imposto de renda, fora o imposto que tem que vir para mim na hora de eu preparar processos imigratórios. E o que você descobre? Gente, se você está aqui nos Estados Unidos e o seu cônjuge está aqui nos Estados Unidos, a gente teve um caso assim, e as pessoas eram já casadas há 5 anos e não tinham dado entrada no processo, e aí, finalmente, decidiram dar entrada. E o imposto de renda, tá, do cidadão americano, dos últimos 4 anos, estava como solteiro. Sendo que há 5 anos ele não era solteiro, tá? Aí, a pessoa que estava preparando o formulário dessa pessoa falou assim, não, mas eu fiz assim porque pode ser feito assim, bebê. Mas olha o problema, tá? Se você argumentar comigo falando, não, eu não posso colocar meu cônjuge porque eles não têm social. Tá, mas tem outras formas de você adicionar o seu cônjuge, ou então de você preparar o seu imposto de renda,
por exemplo, como head of household, né? Cabeça da casa, que mostra que você não é solteiro, né? Que mostra que, ok, eu não sou solteiro, mas também não posso adicionar meu cônjuge nesse momento porque ela não tem um social nem um IT number, mas eu quero que conste legalmente que eu não sou solteiro. Por quê? Mais uma vez, falando sobre complicações desnecessárias. Quando você pega aquele imposto de renda, você manda para a imigração, e a imigração tá olhando na sua data de casamento, ela fica assim, tá, mas vocês estão casados há 5 anos. Ela não declara imposto dela, e você não declarou que você não é solteiro. Então tem alguma coisa errada. Você vai criar um problema desnecessário para o processo imigratório. Tá? Então, mais uma vez, se você já é casado há um bom tempo, você não é mais solteiro, vamos deixar isso bem claro, tá? E você também não é solteiro para propósitos de imposto de renda. Mais uma vez, falando sobre experiência própria. Para o meu imposto de renda de 2022, meu esposo e eu, a gente já era casado, tá? Mas ele não estava morando dentro dos Estados Unidos. Então, na hora de eu preparar o meu imposto de renda, ele não foi incluso ainda, porque ele ainda estava no Brasil esperando o processo dele. Mas eu também não fiz como solteira. Eu fiz como head of household. Minha filha também estava incluída no imposto de renda. E enviamos para que ficasse claro. A IRS, especialmente para a galera, né, do IRS que toma conta de tudo isso, não estou cometendo fraude. Não estou mentindo que eu não sou casada. É simplesmente temos essa situação que, nesse momento, o meu esposo ainda não está incluso, mas eu não sou solteira. E isso também, mais uma vez, ajuda na sua hora de preparar o seu caso imigratório. Mais uma vez, são os detalhes que acabam atrapalhando os casos imigratórios das pessoas. E por isso que eu falo, gente, quando você está lidando com o seu caso imigratório, é a sua vida. É o seu futuro, é a sua parada, é a sua família. Então, assim, não tem como você simplesmente deixar isso para uma pessoa que não tem experiência. E outra, às vezes a gente tem cliente que vem lá pro escritório e que não vai com a minha cara. E tá tudo certo. Tá tudo beleza. Mas eu ainda assim gostaria que você fosse ver um outro advogado para que você pudesse realmente ter um profissional te ajudando no seu caso, por quê? Aquela pessoa tem que responder a um órgão maior se ela não fizer o que ela precisa fazer no seu caso. E aí, quando você faz o seu caso com uma pessoa que não tem essa responsabilidade, que não tem que assinar documento falando sobre isso, que não tem que ter seguro, né, no business dele, em caso que a pessoa faça alguma coisa errada no seu caso, é problemático, porque aí você fica descoberto na hora H. Tá? Então, enfim, quando você está lidando com casos de casamento, não é uma forma para todo mundo. Cada situação é diferente. A gente já teve cliente que, em situações, o cônjuge era militar. Então, o cônjuge não ficava ali o tempo todo, viajava muito. Então, tinham todas outras evidências que a gente precisava usar para comprovar o relacionamento. Então, mais uma vez, a pessoa que está lidando com o seu caso precisa ter a expertise para entender como funciona o caso na sua situação. Tá? Então, a gente vai entrar agora no comercial rapidinho. E antes disso, a Maria gostaria, e a gente sempre faz, a gente agradece aqui a RCN, tá? O pastor Francisco, por todo o apoio aqui pela RC Brasil, a rádio da comunidade brasileira. E a gente já volta. Se Deus está aqui, pra que tristeza? Se Deus está aqui, eu dou beleza. Se Deus está aqui, não me preocupo amanhã. Se Deus está aqui, eu não me preocupo com amanhã. Deus está comigo.
Voltando aqui para continuar o nosso bate-papo sobre green card familiar, mas a gente focando agora na parte do casamento, né, do green card baseado no casamento. E outra coisa, estamos falando sobre casamentos que acontecem aqui dentro dos Estados Unidos, porque o processo varia, sim, dependendo de onde que você tá, dependendo de como você entrou no país, dependendo de vários detalhezinhos que mudam tudo, tá? Então, antes do nosso intervalo, a gente estava conversando sobre a necessidade de você ter um profissional que entenda do que está acontecendo. E por que eu digo isso? Fora toda essa documentação que você precisa para comprovar o casamento, também tem um pequeno detalhe, tá? Que às vezes as pessoas ficam um pouco nervosas, ansiosas sobre, que é a parte do sponsor, tá? O patrocinador. Ah, doutora, mas o meu cônjuge já não é o meu patrocinador do Green Card? Sim. Só que agora a gente está falando sobre a parte financeira do processo, tá? Uma das coisas que os Estados Unidos se preocupa muito é: eu não quero que você seja um peso na economia americana. Simples, básico, direto ao ponto. Então, se a gente vai te conceder um green card, a gente quer ter certeza que a pessoa que está fazendo o pedido, tá, está responsabilizado por você e pelas suas necessidades. E muitas vezes as pessoas não entendem o que isso significa, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que é: quando você se casa e você está fazendo o seu processo do Green Card, um dos formulários que mais dá dor de cabeça é o I-864, tá? Que se chama Financial Affidavit, que é praticamente o seu depoimento financeiro para a imigração. Esse documento tem a informação da pessoa que está imigrando e também da pessoa que está se responsabilizando financeiramente por aquele imigrante. O que isso significa? Significa que até você, imigrante, trabalhar 40 trimestres, até você se tornar um cidadão americano, ou até você morrer, ou então seu patrocinador morrer, aquela pessoa é responsável por você, no sentido de que você não pode pedir certas ajudas ao governo, tá? Por quê? Se você pedir certos tipos de ajuda para o governo daquele estado ou o governo federal tem o direito de processar o seu patrocinador para ter aquele dinheiro de volta. Você não sabia disso e agora você sabe. Porque às vezes as pessoas acham que, eu vou pedir meu green card e vou pedir food stamps, né? Que é tipo uma cesta família mensal. Não funciona assim. Por quê? Aquele cidadão americano é responsável, tá, por você. Ah, doutora, mas e se a gente se divorciar e eu seguir a minha vida, ele segue a dele, eu não pedir nada do governo? Ok, não tem problema, tá? Mas se mesmo você se divorciando, você vá pedir qualquer desses tipos de benefícios do governo, não acontece sempre, gente. Mas entenda que o governo tem o direito de processar aquele peticiário por aquele dinheiro de volta. Outra coisa que muitas pessoas não sabem, e uma coisa que às vezes os advogados de divórcio não sabem. Você tá se divorciando, aliás, você tá casando, tá? E a pessoa quer fazer um acordo prenupcial, tá? E geralmente acordos prenupciais são para proteger você, proteger a outra pessoa de perder qualquer dinheiro que você tenha antes do casamento, ou propriedades que você tenha antes do casamento, ou então até mesmo herança que você possa vir a receber durante o seu casamento, para que o cônjuge não tenha direito a esse dinheiro. Às vezes até mesmo é uma cláusula, né, nos testamentos dos pais da pessoa, que a pessoa tem que ter um acordo prenupcial porque não quer que o cônjuge tenha direito a esse dinheiro. Show de bola. Agora, uma coisa que, aliás, eu fui perguntada isso 2 semanas atrás. Era um cidadão americano que ia casar e ele queria fazer um acordo prenupcial que tirasse a responsabilidade
do I-864. E, gente, entenda, o acordo prenupcial não vai conseguir anular um documento que é, assim, necessário, que é crítico num processo imigratório pelo governo federal. Então, o que isso significa? Número 1, você não pode ter esse contrato anulando a responsabilidade do I-864. E número 2, quando você está no meio de um divórcio e durante esse divórcio você ainda não virou cidadão americano e você ainda não trabalhou 40 trimestres no seu Social Security, né, com o W-2, que é praticamente a carteira assinada aqui, aquela pessoa ainda é responsável por você. E eu até sei de um advogado em específico que o foco desse advogado é justamente esses divórcios que tem o I-864 envolvido. Por quê? Você pode sim ter benefícios na hora da negociação do divórcio baseado na assinatura do I-864, tá? Então, isso é uma informação importante para os dois lados. Agora tem a grande pergunta. Doutora, e se o meu cônjuge não faz o suficiente para poder ser o meu sponsor? Por quê? Quando você vai preparar esses formulários, esse I-864, você precisa entender a mecânica dele. Então, se é só você e o seu cônjuge precisa fazer um mínimo, tá? Que tem lá, tem uma planilha bem arrumadinha com todas essas informações. Tem um mínimo que precisa ser feito para que aquela pessoa possa se qualificar como o seu sponsor. Agora, se a pessoa não faz o suficiente, você vai precisar de um copatrocinador, tá? Você vai precisar de uma outra pessoa que faça o suficiente para cobrir aquele gasto, né? Para cobrir aquela média determinada pela imigração. Então, é importante que você entenda como funciona, por quê? Quando você está analisando esses números, não é somente, ele precisa fazer 27 mil dólares por ano para poder me bancar. Nós estamos casados. Mas, se aquela pessoa já foi casado antes, ou se aquela pessoa tem filhos, tá? E naquele último ano o filho estava na declaração do imposto, aí já não são 2 pessoas, são 3. Aí a pessoa precisa fazer o suficiente para o número de pessoas que fazem parte do lar fiscal daquela pessoa, tá? E aí, quando você inclui um copatrocinador, é a mesma coisa. Se aquela pessoa é casada, se aquela pessoa tem filhos, vai ser um número total daquele lar mais você imigrante. Então, aí você vai ter que ver nessa tabela o total desse número que vai se enquadrar com a sua situação, mais o número das pessoas no lado daquela pessoa. Então, às vezes, não é fácil encontrar, né, alguém para ter esse posicionamento. E, às vezes, as pessoas também não sabem explicar quais são as responsabilidades, né? Então, é importante você entender e também é justo para aquela pessoa entender quais são as responsabilidades e como que essas coisas funcionam. Então, muitas vezes a gente tem pessoas que às vezes se encontram nessa situação de precisar de um copatrocinador, que a gente tem toda uma reunião para explicar para esse copatrocinador que, número 1, eu não te represento. Eu estou preparando isso daqui, mas eu não sou sua advogada. E, aliás, te sugiro que você converse com outro advogado depois que eu te passe essas informações para que você também seja protegido. Número 2, tá? E isso também é mega importante. Como a gente falou anteriormente, você tem responsabilidade sim. Não é sempre que você vê o governo correndo atrás disso, tá? Eu acho que em 10 anos de trabalhar nesse ramo de imigração, eu nunca vi o governo processando ninguém, pelo menos dos meus clientes, para ter qualquer dinheiro de volta ou se teve algum benefício. Não vi. Mas você precisa entender
os riscos e as possibilidades, tá? Então, entenda isso, a gente explica isso pro cliente. E aí é com você tomar a decisão se você quer ser o copatrocinador ou não. E aí eu sempre explico isso pros meus clientes. Gente, ninguém é obrigado, tá? Entenda que às vezes quando a pessoa fala que não tem condições, não é nada contra você, mas é que a pessoa não quer ter aquela responsabilidade. E tá tudo jóia. Procure outra pessoa que esteja disposta, que entenda o processo a estar naquela situação. E outra coisa também, entenda você como imigrante a responsabilidade que você tem com aquela pessoa que está sendo o seu copatrocinador, entendeu? Então, isso tudo é importante quando a gente está pensando, né, nessa parte do patrocínio financeiro para o Green Card. Outra coisa, às vezes a pessoa declara pouco, porque ela ganha do trabalho pouco, mas ela tem rendimento, ela tem poupança, ela tem investimentos. Então, quando você entende a mecânica do I-864, você sabe que você tem vários outros patrimônios que você possa colocar ali, que vai conseguir te colocar aonde você precisa estar para conseguir sozinho ser o patrocinador daquela pessoa. Tá? Então, às vezes as pessoas têm propriedades, as pessoas têm, como eu falei, poupança, ou então investimento de rendimento. Então, todas essas coisas podem ser, sim, usadas, tá? Para que você chegue no número que você precisa chegar para ser o patrocinador financeiro de um caso imigratório baseado em família, tá? Essa explicação sobre o I-864, ela não somente é para quando você está patrocinando um cônjuge, mas para quando você está patrocinando qualquer dessas categorias familiares de Green Card, tá? Então, se são os pais, se são os irmãos, se são os filhos, você sempre vai ter essa parte, tá, do patrocínio financeiro para esses imigrantes. E aí, obviamente, vai depender a forma também que essas pessoas podem contribuir com esse I-864. Porque, por exemplo, se você se casou com um cidadão americano, mas desde que você entrou nos Estados Unidos, você tem um caso pendente de de asilo, e você nunca ficou você nunca acumulou status legal no país, tá? Então, se você sempre trabalhou com a sua permissão de trabalho, o dinheiro que você recebeu, tá? O dinheiro que você faz com a sua permissão de trabalho, ela pode também ser incluso nessa parte do I-864, mas aí, como eu falei para vocês, você precisa de um profissional para que esse profissional possa te ajudar a decifrar o que pode, o que não pode, para que você não erre numa coisa que você não precisa errar. Tá legal? Mais uma vez, muito obrigada por passar essa segunda-feira aqui com a gente. Se vocês têm informações, mandem aqui no canal. Vai ser um prazer poder responder vocês. E a gente se vê na próxima segunda-feira aqui na RC Brasil, a rádio da comunidade brasileira. Até mais.